Amém. Nós tínhamos visto na última aula sobre as 70 semanas, né, de Daniel. E eu coloquei aqui uma perspectiva da, da esquerda para a direita. Você vai estar vendo o primeiro grupo das 7 semanas, 40 anos, nós já falamos sobre isso. Depois temos as 60 semanas, também a última semana, que ela é dividida ao meio, 3 anos e meio antes da grande tribulação e 3 anos e meio depois, que é o reino do anticristo. E nós temos uma hora desse estudo, falando desse período aí, entre o Velho Testamento, que termina com as 69 semanas do povo de Israel, com a última semana, ok? O relógio para Israel, desde Daniel, estava acionado para 70 semanas e 69 já foram. Quando Jesus veio, ele foi rejeitado pelo povo judeu. Graças a Deus, né? João 1 fala que ele sendo rejeitado, né, abriu-se uma porta para todos nós. Fala que os judeus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Então, depois da morte do Senhor, ali, logo depois teve 50 dias, teve o Pentecostes, começou o período da igreja. E esse período da igreja também é chamado de tempo dos gentios, porque já o relógio para Israel está fechado, abriu-se essa porta, agora o relógio da igreja foi acionado. Quando que o relógio de Israel vai voltar a contar? Quando forem feitos aquele acordo do anticristo com Israel e todas as nações. Qual é o tempo que vai levar esse período da igreja? Não sabemos, só o Senhor sabe. Tá? Israel está bem definido, são 50 semanas, 70 semanas, perdão. Mas para a igreja não tem. Né? Por enquanto, nós estamos na era do evangelho, nós estamos na era da graça, nós estamos no período da igreja, e nós estamos aí, pelo que nós percebemos, conforme vamos estudando a escatologia, cada dia se aproxima mais, com todas as notícias que vemos, com todas as coisas que estão acontecendo. Então, hoje nós vamos concentrar nesse interperíodo aí, que é o período da igreja, tá bom? Só lembrando que qualquer pergunta, por favor, pode fazer, pode comentar também. Vamos lá, Lucas, para mais uma slide. Eu estou colocando aqui para nós falarmos sobre o período da igreja, as 7 igrejas da Ásia, e nós vamos fazer uma comparação dela com as 7 parábolas também, para a gente poder ter um entendimento melhor, tá bom? Para isso, nós vamos ter que ir lá em Apocalipse capítulo 2 e 3 e também, e também Mateus capítulo 13, que vai falar das 7 parábolas. As 7 parábolas são parábolas com respeito ao reino. A igreja é o reino, tá bom? Então tem tudo a ver as 7 igrejas da Ásia com as 7 parábolas. Você sabe que o número 7 é o número da igreja. Ele é formado aí de 4 mais 3, onde 4 são as criaturas de Deus e 3 é o Deus triuno, tá bom? Então, quando você tem o número 7, você sabe que é Deus e o homem em celebração, em ação, em louvor, tá bom? Pode ser também formado por 6 mais 1, onde o 1 é Deus, o único Deus, e 6 é o nosso número, é o número do homem.
Então, você pode ter aí um ajuntamento de pessoas, mas se não tiver Deus, é simplesmente uma reunião social, simplesmente um falar humano, né? Mas aleluia, e o Senhor está no nosso meio, aí sim, né? É momentos cheios de glória, tá bom? Então, desde então essa palavra que foi dado, que Deus pediu para João escrever para as 7 igrejas, são cartas proféticas, tá bom? Então, é um período profético aí das igrejas, desde Pentecostes até o final do período da igreja. Nós vamos ver que aconteceu e acontecerão 7 períodos. Então, o primeiro período, ele é bastante claro. Embaixo aí você vai ver algumas datas, tá bom? Ali, logo abaixo da cruz, quando começou a igreja, eu coloquei 30 depois de Cristo, tá bom? As pessoas falam, mas Jesus não morreu com 33 e meio, por que você está colocando 30? É porque tem um problema no calendário. Quando foi colocar esse calendário gregoriano que nós vivemos, marcou-se o ano zero como o nascimento de Jesus, mas, na verdade, Jesus nasceu 4 anos, aproximadamente, antes dessa marcação. Tá? Isso aí foi feito 12 séculos depois, né? Então, não tinha, na época, ciência ainda bem exata, pesquisas, para se determinar isso. Isso foi determinado depois. Ah, por que que não muda? Porque não é assim, né? Não sei, só sei que foi assim. Né? As pessoas, se adotou esse depois de Cristo e antes de Cristo. Graças a Deus, o nosso Senhor é tão maravilhoso que ele dividiu até esse calendário, né? Ele é fundamental para isso. Então, mais ou menos, essas datas são aproximadas. Você vai pegar vários mestres cristãos que colocam uma data, outro coloca outra, mas, assim como eu estou colocando essa 30 aqui, que eu estou considerando que Jesus morreu nesse tempo, né, 30 depois de Cristo, que foi gerada a igreja. Então, o primeiro período é chamado a Igreja em Éfeso. Ele é um período que vai de uns 70 anos, tá bom? Até 100 anos depois de Cristo. É o período apostólico. O que é isso? É quando os apóstolos estavam em ação, estavam ministrando, estavam levando o evangelho, estavam edificando as igrejas. Então, foi um período muito importante. A base de tudo que nós estamos vivendo hoje está ali na carta à igreja em Éfeso. Então, se a gente for dar uma olhada assim rapidamente, Éfeso, a palavra Éfeso quer dizer desejável. E é o que a igreja, é o que Deus quer da igreja. Ele deseja a igreja, ele quer uma igreja desejável. E ali você tem, nós não vamos ter tempo de ler todas as cartas, então eu vou estar citando, depois os irmãos leiam, né? Apocalipse 2, Apocalipse 3 e Mateus 13, que é a base bíblica do que nós vamos estar falando aqui, tá bom? Mas lá, na carta a Éfeso, o Senhor fala que eu tenho contra ti, lá no versículo 4, né? Que abandonaste o teu primeiro amor, querendo dizer o seguinte, essa foi o primeiro amor, a primeira época da igreja amando o Senhor, fala, arrepende, volta a essa prática novamente. Depois ele fala no versículo 6, eu tenho a teu favor que você odeia as obras de Nicolaítas. Nicolaítas, a palavra vem de Nicolaus. Nico é sobre e Laus é o povo. Tinha já na igreja primitiva já um grupo querendo estabelecer uma hierarquia.
E na igreja não tem hierarquia, não tem nenhum irmão acima de outro, mas já tinha um grupinho que... E no versículo 2 também fala que, no final fala, puseste à prova os que a si mesmos declaram apóstolos. Então, por isso que eu estou te falando, é uma igreja apostólica. É ali que originou toda a revelação que Deus deu aos apóstolos, começou a ser germinado aí nesse período. E o Império Romano, praticamente todo da época, foi evangelizado por meio dos apóstolos, seus cooperadores e os irmãos, né? Qual é a correspondente desse período com a parábola do semeador? É justamente isso. Um semeador saiu a semear e a semente é a palavra de Deus, tá bom? Por isso que a palavra do semeador está relacionado a Éfeso. É onde foram plantadas todas as sementes. Se você ver, a gente está há 2000 séculos na frente aqui, mas nós desfrutamos o quê? Quando nós vamos para a palavra, nós desfrutamos as sementes que foram semeadas. É lógico que alguma caiu em beira do caminho, outra em solo rochoso, outra no meio de espinho, mas caiu em muita boa terra que frutificou. Graças a Deus, nós estamos aqui nos anos 2000, mas a nossa origem está lá na palavra do Senhor, está lá em Éfeso. Amém? Ok? O segundo período da igreja é chamado do período de Esmirna, tá bom? Profeticamente, quando o Senhor mandou escrever essas cartas, ele colocou Esmirna em segundo período aí, porque o nome Esmirna significa mirra. Mirra é sofrimento, tá bom? Esse período de 200 anos, que foi aí dos anos 100 até os anos 300, na verdade até 313, 314, essa data de 314, ela é bastante marcante, 313, porque aquele imperador Constantino, ele teve um sonho de que com uma bandeira, com uma cruz, ele ia vencer, né? O que aconteceu? Nesse período, se a gente for ver lá a carta a Esmirna, fala que eles seriam 2:10, eu estou falando, tá? Não estou lendo tudo, mas 2:10 fala, não temas coisas que tem que sofrer, ó igreja. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esse período de 200 anos, meus queridos, foram os mais ferozes da vida da igreja em todos os séculos. Porque os imperadores dessa época promoveram, aqui fala 10 dias, está se referindo a 10 grandes perseguições, em que eles caçavam os cristãos, eles prendiam, torturavam, diziam que nessa época os imperadores não se contentaram só em ser o imperador, eles se declararam augustos, que quer dizer o quê? Eles declararam Deus, né? Então você tinha que falar Ave César, e o irmão na época lá, ou você também, se você morasse na época, você, com certeza você diria assim, nada de Ave César, Jesus é o Senhor. Quer dizer, não é falar César é Deus, né? Ave César, César é Deus. Não, Jesus é Deus. Mas se você manter isso, nós vamos te lançar para as feras. Pode lançar. Nós vamos te jogar na fogueira. Pode jogar. Então, quanto mais cristãos matavam nesse período, mais cristãos surgia. É como se o sangue fosse também uma semente dos irmãos, gerando mais e mais
vencedores. Aqui no versículo 11 fala, todo final dessas cartas tem um chamamento aos vencedores, tá bom? Nós não falamos aqui de Éfeso, estamos em Esmirna, todos eles você vai ver que no final tem um chamamento para os vencedores. Cada período da igreja gerou um grupo de vencedores, esses vencedores irão reinar com Cristo no reino milenar. Depois que o Senhor voltar, derrotar o anticristo, estabelecer o reino messiânico de 1000 anos na terra, esses vencedores de todas essas eras estarão ali sendo co-reis, ajudando, cooperando com o Senhor na administração desse reino milenar. Então, Esmirna foi um período assim de muito sofrimento, muita morte, tá bom? Você tem uma ideia, você vai ler a história da igreja, quando chega nesse período, o imperador fazia festas naqueles palácios, no gramado lá, né, cheio de mesas. Eles colocavam postes cheios de betume e betumava também os cristãos e acendia, como se fosse uma tocha. Era uma tocha, né? Como se fosse hoje um poste de luz. Então, banqueteavam com a luz produzida com a queima dos cristãos. Fora que foram montados lá as arenas da época, para no domingo se, é, se alegravam, tá? Nas praças lá, jogando os cristãos para os leões, tá bom? Então, foi um período de muito sofrimento. E o correspondente da parábola é a parábola do joio. Por que do joio? Porque lembra que a primeira parábola fala do semeador semeando o trigo, né? A semente do trigo? E lá em Mateus 13 fala que quando os trabalhadores dormiram, isso quer dizer o seguinte, depois que os apóstolos dormiram no Senhor, veio o inimigo e semeou o joio. E o joio, ele cresce junto com o trigo e ele produz muito sofrimento ao trigo. Por isso que está aqui essa parábola do joio junto. Estou falando isso, irmãos, para dizer o seguinte, cada era tem um chamamento para os vencedores e tem um chamamento hoje para nós, sermos vencedores. E cada época tinha uma maneira de se vencer. Aí, eu falei aí o ano 300, mais ou menos, né, aproximado, quando esse imperador Constantino, ele vence e ele se torna imperador. Na época ele não era imperador, né? Ele ganhou lá a guerra e se tornou imperador. O que ele fez? Ele autorizou, tá bom? A igreja, né, não autorizou, não é a palavra, ele encampou a igreja dentro do Estado. Por isso que Pérgamo, a palavra Pérgamo quer dizer casamento. Ele colocou o cristianismo, a igreja na época, como sendo do Estado. Então, a partir daquele momento, do ano 315 para frente, né, você tinha cada igreja, os bispos, os presbíteros. O que aconteceu? A partir de agora, Constantino passou a ser o Papa. Não tinha ainda esse termo Papa, não tinha ainda essa hierarquia, mas ele, a partir dali, começou a dar as ordens e começou a sentar no trono da igreja. Por isso que lá, quando você vai ler lá a carta em Pérgamo, fala que conheço, o versículo 13, né, de Apocalipse 2, conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. É esse trono que foi colocado dentro da igreja. Ele passou a ser
o imperador passou a ser o cabeça da igreja. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha. Então, o Antipas, ele foi morto. Aqueles que se rebelavam foram mortos. Porém, da noite para o dia, o que aconteceu? Todo mundo que era romano passou-se a ser cristão. Até então, para você ser cristão, você tinha que invocar o nome do Senhor, crer na morte do Senhor, você tinha que invocar esse nome, depender, não negar esse nome, está baseado na palavra. A partir de agora, bastava você ser romano. E aqueles onde o império ia conquistando, se você quisesse se tornar cristão, você tinha até terras sendo dadas, né? Posição sendo colocada. Então, a partir de Pérgamo, foram uns 200 anos até o ano 500. Nós estamos pondo o ano 500 aqui, foi quando caiu esse império, né? É o período, esses 200 anos, é o período em que a igreja vai se casando com a política. Começa a se fazer vários concílios, tá bom? Várias coisas começam a ser determinadas e o imperador é o chefe da igreja. Por isso que o correspondente à igreja em Pérgamo é a parábola do grão de mostarda. Lá em Mateus 13 fala o seguinte: se o grão de mostarda, sendo a menor das sementes, ela cresceu, se desenvolveu e tornou uma grande árvore. Então, veja bem, a mostarda, o grão de mostarda, ele produz o quê? Mostarda, é um tipo de alface, uma hortaliça. Mas o grão de mostarda tornar uma grande árvore, isso quer dizer uma anomalia, algo sem precedente. Só para você ter uma ideia, você tem ideia do ano 300, quantos habitantes tinha em Roma? Tem aproximadamente 1 milhão de habitantes. Cristão tinha quanto? Uns 500 mil, não é? Não se tem estatística disso, mas era poucos porque não era fácil ser cristão, né? Você tinha que negar muita coisa. E se você não negasse o nome de Jesus, as tuas terras eram confiscadas, tua família era vendida como escravo, tá bom? Só que imagina o seguinte, da noite para o dia, o império todo se tornou cristão, sem precisar crer no Senhor. Bastava aderir a todas as ordenanças que eu estou falando de Constantino, que ele foi o primeiro, né? Depois veio o filho dele, depois veio outros imperadores nesse período aí de 200 anos, de 300 ao ano 500 aí, tá bom? Aí, no ano 500, o que acontece? Cai o Império Romano e Constantino e os outros imperadores começaram em Pérgamo tinha. Em Éfeso, eles queriam introduzir a doutrina dos nicolaítas. Os apóstolos não permitiram, mas agora aqui em Pérgamo, por causa da política, a doutrina dos nicolaítas já estava estabelecido. A partir daí, começou a ter toda essa hierarquia, desde o sacerdote lá da paróquia mais longe, vai indo o bispo, e vai indo, né? O cardeal, o arcebispo, até chegar ao Papa em Roma, sendo o que comandava toda essa grande árvore aí. Tá bom? Por isso que no ano 500, surge a Igreja Católica
E ela vai até o ano 1000, na verdade, ela vai até hoje, vai até a época de Jesus. Não sei se você viu uma flecha que eu coloquei, a primeira flecha que eu coloquei. Só que o período da igreja em Tiatira é considerado do ano 500, o período escatológico, tá? Não é o período de vida. É do ano 500 ao ano 1000, é a Idade Média, que é conhecido como a Era das Trevas. Nesse período, é relacionado aí, Tiatira, a parábola do fermento. Ó, lá diz o seguinte: uma mulher pegou 3 medidas de farinha e colocou fermento, e aquilo cresceu e levedou toda a massa. 3 medidas de farinha, nós sabemos que o número 3 na Bíblia denota o Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Só que foi adicionado o fermento. Fermentos são doutrinas, são ensinamentos. Tem uma passagem que Jesus fala para os discípulos: ó, cuidado com o fermento dos fariseus. Eles não entenderam nada, acharam que era. Jesus estava falando sobre pães, né? Jesus falou: não, eu estou falando sobre os ensinamentos dos, dos fariseus, tá bom? Embora eles se baseiem na palavra, mas está cheio de fermento. E a palavra é algo que nós comemos sem fermento, não é? É o que dá sustância, é o que nos nutre. Quando se joga o fermento, isso começou lá no período profético aí da igreja em Tiatira. Então, nesses 100 anos, para que você tenha uma ideia, a primeira coisa que fizeram foi fechar a Bíblia, tá bom? Fechou a Bíblia. Ela foi ali, até ali, quem podia ler, a Bíblia estava no grego. A partir daqui, não. Traduziram ela para o latim. E não é todo mundo que sabia lá. O grego era laico, todo mundo entendia. Mas o latim, né, era só para a classe dominante, e quem estava dominando era toda essa hierarquia religiosa tiatirense que havia se formado. Então, com a Bíblia fechada, por isso que é uma época de trevas, ficou sem luz. E aí começou a se introduzir dentro da igreja de Tiatira. Nós não temos tempo, mas depois você pode ler. Até fala aqui, ó, o versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisa sacrificada a ídolos. Então foram introduzidos nesses 1000 anos ídolos e mais ídolos. E você sabe que quando você ama o Senhor, é de coração, mas quando você ama um ídolo, é como você estivesse se prostituindo com ele, traindo o Senhor. Tá bom? Então, durante esses 1000 anos, foi semeado dentro da igreja, porque a palavra estava oculta, o fermento estava campeando aí por todos os lugares. Aí foi instituído a missa, porque Tiatira quer dizer sacrifício, e a missa quer dizer sacrifício. Então, desde da Idade Média até hoje, a missa é a mesma, só mudaram o quê? Não é mais em latim, e tem isso nos anos 60, tá? Tem a língua local, né? De cada cidade, de cada país. Eu fui coroinha na década de 60. Você não vai acreditar, mas ainda era em latim, viu? Ainda era em latim. Mas veio todas essas reformas aí, e, enfim, o que eu estou querendo, não estou criticando ninguém, eu só estou falando que isso aconteceu nesse período e perdura até hoje e vai até a volta do Senhor. É a segunda flechinha aí que eu coloquei. Não, a primeira flecha que eu coloquei vai até a volta do Senhor, tá bom? O que aconteceu no ano de 1500? Na verdade, no ano de 1517. Tinha um monge, bom, até ali, muitos reis estavam inconformados com o poder
do Papa, né? Muitos cristãos tiveram ali, os valdenses, outros grupos que foram massacrados porque eles não queriam obedecer mais o Papa, eles eram eliminados, foram para fogueira, uma série de coisas. É, é, um monge chamado Martim Lutero, ele, ele servia a Deus lá na Alemanha, né? Numa paróquia lá, e eles tinham, e ele já estava já inconformado com muitas coisas que estavam acontecendo. E eles tinham que ir pelo menos uma vez lá na Basílica de São Pedro, lá em Roma, que estava sendo construída, né? E para construir essa basílica se levantou muito dinheiro nos reinos que estava, porque a igreja que dominava, a igreja que ungia os reis, que determinava quem ia reinar, quem não ia reinar, tá bom? Ele foi lá em Roma e falaram para ele: olha, tá vendo essa escada aqui? Aí Lutero falou: estou vendo. Milagrosamente, ela foi transportada, ninguém sabe, mas ela foi transportada de Jerusalém para cá. É a escada que Cristo subiu para conversar lá com Pôncio Pilatos, né? Então, para você ver, eu estou citando uma coisa só, como que era fantasioso a coisa, como que era coisas inventadas. E Lutero foi subir essa escada. No meio da escada veio para ele aquele versículo, né? O justo viverá pela fé. Quer dizer, a salvação é pela fé, não é pelo sacrifício. Não é eu é que tenho que. Porque nessa época, o que estava acontecendo? Até a salvação, que é o item mais básico das verdades de Deus, tinha mudado, tinha fermentado. Você tinha que comprar a tua salvação. Então você comprava na época, eles davam um papel chamado indulgência para você apresentar quando você chegar lá diante da porta do céu. Ah, eu vou entrar porque eu tenho aqui um papel dizendo que eu tenho um pedacinho do céu, é que eu comprei. Eu comprei. Então você comprava a salvação. E quem tinha dinheiro comprava um pedaço maior, não é? Eu estou vendo aqui o Marilão ia comprar uma fazenda lá no céu, porque quanto mais você dá dinheiro, mais você tem acesso. Não, eu estou falando assim, brincando, para você poder imaginar como que estava a situação. E aí Martinho Lutero foi salvo ali, ele voltou para a Alemanha, né? E a gente sabe toda a história. Ele fez 95, 97, me fugiu aqui, teses sobre a salvação 95. pela fé. Oi? 95. 95. Ok, ele chegou lá e colocou na porta lá da igreja de Estimburgo, lá para poder todo mundo ver. E a partir dali, o que aconteceu? Houve uma coisa maravilhosa, né? As igrejas começaram a sair, os irmãos começaram a sair desse domínio católico e começou a viver pela fé, né? Então, esse movimento, aí começa em 1500, 1517, tá? Agora, há pouco tempo, 1517, 2017, foi comemorado aí a, foi comemorado os 500 anos da Reforma, tá bom? Então, mas isso começou lá com Martinho Lutero em 1517. Então, a partir daí, é chamada agora, escatologicamente, a igreja em Sardes. Porque Sardes, o nome quer dizer restauração, tá bom? E ela está relacionada à parábola do tesouro, né? Porque é um tesouro que foi encontrado, tá? Estava escondido, foi encontrado, e a partir daí começa a igreja, o período da igreja em Sardes. Até quando vai esse período? Não é?
A igreja em Sardes, ela vai até a volta do Senhor, mas tem um período profético aí. Eu coloquei uma interrogação aqui para a gente poder pensar um pouco. Depois eu quero voltar nessa interrogação aqui, tá bom? Isso aí está relacionado à carta da igreja em Sardes. Bom, hora que acontece Sardes, isso daí começa a pipocar em toda a Europa. Começa a pipocar em toda a Europa e aqui, esse movimento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, tá bom? E depois nós temos um período que vai se chamar Igreja em Filadélfia, tá bom? Eu também coloquei aí uma interrogação. Filadélfia relacionada à parábola da pérola, algo muito especial. Não tem nenhuma repreensão do Senhor com relação a Filadélfia, só elogio. E a última igreja, escatologicamente falando, é a igreja em Laodiceia, tá ok? Que é representado lá na parábola da rede. Quer dizer, o que é a rede? É passa a régua e fecha a conta, né? A rede passa e fecha todo o período, tá bom? Então, meus queridos, a questão que eu quero que eu levanto aqui é o seguinte: todas as igrejas aqui, ela tem um estágio e ela tem um estado. Esse estado, cada período, talvez tenha vivido todos eles juntos. Não sei se vamos dizer o seguinte: nós estamos aqui em Sardes, um exemplo, mas nós não estamos só tendo uma restauração. Nós também temos o quê? O primeiro amor restaurado, desfrutando o primeiro amor. Nós estamos desfrutando do sofrimento, né? Muito sofrimento. Então, cada igreja pode ter todo esse estado junto, mas o estágio não. O estágio ele é profeticamente separado. Tá bom? Então, eu sinceramente não sei se nós já saímos de Sardes, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui, o que eu falei até agora aqui para vocês, é algo que está baseado em muitos estudos de irmãos desde o primeiro século. Perdão, desde o terceiro século, tá? A partir de agora, eu peço permissão para os irmãos, como eu sempre faço, você não precisa crer no que eu estou te falando, mas é mais para a gente poder refletir, tá bom? Nós ainda estamos em Sardes, profeticamente falando, ou já estamos em Filadélfia, ou nós já estamos em Laodiceia e o Senhor tá voltando, tá bom? Passa mais um slide aí, o Lucas, só para a gente poder entender. Aqui, eu coloquei para os irmãos o seguinte: a barra de baixo aí é os anos, tá? Então, logo depois de 1500, nós tivemos, nós temos a católica, não está aí, mas ela segue, né? Mas da católica saiu o quê? A igreja protestante. E em cima está a igreja radical. Por que radical? Porque a igreja protestante está, né, nesse segunda linha aí, os luteranos, foi gerada pelos luteranos, e eles vão até o final, né? E da igreja católica, aqui embaixo, saiu os anglicanos. Os anglicanos são os ingleses. Aqui, o rei, né, Henrique VIII, o que aconteceu? Ele saiu debaixo do guarda-chuva católico porque ele queria se divorciar, o Papa não deixava,
ele queria casar com outra pessoa, aí ele pegou e falou, não, então eu vou ser o chefe aqui da igreja e nós saímos daí, tá bom? Então, começou a ter os luteranos e os anglicanos lá na Inglaterra. Porém, aqui em cima você tem o calvinismo. O que é isso? João Calvino, que tinha muita comunhão com Lutero, ele não apenas saiu do catolicismo, mas ele avançou em várias reformas. Por isso que a igreja reformada, ele foi avançando em algumas reformas. Eu só vou falar talvez a principal que levou ele a se apartar dos luteranos, que o luterano, o que ele viu? Salvação pela fé. Só que a hora que ele sai do catolicismo, ele trouxe na bagagem todas as coisas que tinha no catolicismo. Só não trouxe a salvação que era vendida, mas a salvação era pela fé. E o Calvino viu o seguinte, que a igreja não é governada por hierarquia, mas a igreja é governada por bispos e diáconos, tá bom? Então, por isso que do calvinismo aí no meio saiu o presbiterianismo, os presbiterianos, e também as igrejas reformadas, que cada uma foi. Então, foi restaurando alguma coisa. Né? Sardes, ele vai prosseguindo. Aí nós estamos no ano 1600 aqui, tá? Desses anglicanos, essa primeira pontilhada aí de baixo para cima, sai a igreja congregacionalista, e dos anglicanos sai os puritanos, separatistas, dos luteranos sai o pietismo, tá bom? E dos anglicanos aí também saíram os batistas, em cima aí, ó, os batistas, tá ok? E um pouco mais para frente, nós vemos depois de 1700, John Wesley teve uma experiência muito preciosa, depois de 1700, muito preciosa, né? E ele começou a pregar fora das igrejas anglicanas. Ele era proibido até de pregar lá dentro, porque ele não queria seguir certos rituais que tinha, e ele falava, não, a minha paróquia é o mundo, e ele saía de cavalo pregando. Então tem uma história muito rica de John Wesley, e aí começa os metodistas, tá? Dos metodistas, lá nos Estados Unidos, saiu os adventistas, lá em cima. Tem um pontilhado que leva até lá em cima, sai os adventistas. E também dos metodistas sai um movimento chamado de santidade, que esse movimento de santidade, em 1900, lá na Rua Azusa, depois nós vamos comentar nos Estados Unidos, em Los Angeles, é a primeira reunião em que começa a ter o pentecostalismo, tem manifestações de poder, de língua, e isso vem até os dias de hoje. Passa mais uma aí, Lucas. Vamos pegar mais algo nosso aqui no Brasil, né? Então, veja bem, aqui no Brasil, veja bem, eu estou falando ainda de Sardes, tá bom? Estou querendo trazer um pouco de luz sobre Sardes. Porque Sardes vai acontecendo isso aqui, olha aqui. A Igreja Católica, tá? Descendo ali, você tem, surgiu a luterana, 1517, e da luterana, a presbiteriana e os batistas. É lógico que daí surgiu várias e várias outras denominações, mas todos levando o nome Batista Renovada, Batista Livre, Viva, Presbiteriana Central. Eu, quando me converti em 75, eu estive na Presbiteriana Central, e aí eu fiquei sabendo, que é ali perto do Pastorinho, eu fiquei sabendo que tinha a primeira igreja presbiteriana. Eu falei, mas por que São Presbiteriano tem duas? Não, é que a Central aceita os mormons. A Independente, a IP lá, na Rua Voluntária, não aceita. Então, se formaram outro grupo. E estava se formando em 75
uma irmã muito preciosa, buscando os dons do Espírito Santo, chamado Elsa, começou a ter reuniões na casa dela e muitos jovens aceitou o Senhor, foram libertos. Eu estive lá várias e várias reuniões, tinha 2 anos de conversão, e aí surgiu a presbiteriana renovada, e assim Sardes vai se multiplicando. Voltando lá em cima, ali, da católica, quando sai a anglicana, não é? Com o rei Henrique VIII, tá bom? Aí tem esse movimento metodista com John Wesley, no século XVII. Do John Wesley veio a, essa linha pentecostal em 1911, que no próximo slide nós vamos mostrar. E dessa linha pentecostal, aqui estou falando do Brasil, tá? Veio a Igreja Deus é Amor. Mas dos metodistas, subindo um pouquinho, saiu também os neopentecostais. Através se formar a Igreja Cristã Nova Vida, em 60, tá? Dela saiu em 86 a Renascer, da Renascer saiu muitas e muitas neopentecostais, denominações gospels, e vai se multiplicando. Voltando para o centro, em 77, surge a Igreja Universal do Reino de Deus, que dessa Igreja Universal do Reino de Deus surge a Igreja Internacional da Graça e a Igreja Mundial do Poder de Deus, tá bom? Todos os demais grupos estão basicamente relacionados a esse grupo central, tá bom? Então, vai mais um aí, Lucas. Aqui eu estou mostrando para vocês esse período de Sardes, grandes avivamentos que tiveram após a reforma. Aqui eu estou colocando 4, mas, irmãos, são milhares e milhares, tá? Esses aqui foram os que mais ficaram notórios, tá bom? Mas tem avivamento, eu mesmo participei de uns 2 avivamentos nesses anos que eu tenho de vida com Deus, e tenho milhares de pequenos avivamentos. Eu estou falando avivamentos em que tomou uma proporção bastante grande, significativa, afetou países, né? Então, o primeiro grande despertar aí foi um movimento que ocorreu nas colônias americanas no século XVIII e foi liberado aí por John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, tá bom? Que ganhou praticamente todo mundo ali da colônia. Foi um negócio assim impactante, impressionante, tá bom? Lá também na Inglaterra, esse segundo aí, tem os Irmãos Unidos. Lá no século XIX, com John Nelson Darby, ele restaurou um cristianismo simples, profundo, de estudar a palavra, que depois ele foi ampliado por Watmani lá na China. Então, houve um impacto assim tremendo. Tem o avivamento terceiro aí, que aconteceu no país de Gales, no século XX, com Evan Roberts, que ele era um jovem, e ele pregava uma experiência pessoal de conversão. Então, o que aconteceu lá no país de Gales foi assim: os bares se fechando, as boates se fechando, a bebida sendo parada, que toda a nação foi tão impactada com a pregação dele que se entregou aos pés do Senhor. Todos esses avivamentos, esse com Evan Roberts, ele era um jovem, mas assim, como ele se doou totalmente, ele acabou ficando doente. Foi muito rápido. E com a doença dele, o esgotamento dele, o movimento acabou terminando, assim como o do Nelson Darby. Eles eram conhecidos como Irmãos Unidos porque eles não tinham nome, ele não queria dar nome, mas as pessoas olhavam para eles, talvez só tão unidos, vão chamar de Irmãos Unidos, que acabaram depois brigando entre eles e ficou um grupo de irmãos bem sectários, só a verdade era só deles, e eles eram chamados de irmãos fechados, e um grupo que saiu era chamado de irmãos abertos.
tá? E aqui o último foi um avivamento na Rua Azusa, lá em Los Angeles, em 1906. Esse William Seymour, ele pregava, foi o primeiro a pregar a importância aí não sei se é o primeiro, não é o primeiro, é o que pregando, ele levou muitas pessoas a ter experiências com o Espírito Santo, falando em línguas, tendo curas miraculosas, né? Milagres sendo realizados, enfim, enfim. Volta lá, Lucas, no mais uma, mais uma. Eu estou mostrando isso para os irmãos, para que a gente possa ter uma comunhão a respeito do seguinte: no meu entender, tá? No meu sentimento, olhando a história da igreja, olhando esse período profético, tá? Pode ser, irmãos, que a gente está na igreja em Sardes ainda. Embora cada um de nós, ou em pequenos grupos, temos experiências de Filadélfia. Nós aqui na Igreja de Rio Preto tivemos uma experiência nos anos 80, né? Muito, muito preciosa. Depois retomamos nos anos 2000. Mas são coisas assim, nossa. E muitos irmãos que eu converso aí por fora também tiveram, em pequeno período, mas também essa questão de Filadélfia. Mas o que eu sinto, meus queridos, é que a igreja, quando eu falo igreja, eu estou incluindo todos os filhos de Deus, tá? Vai haver, em breve, um impacto muito grande, um avivamento assim, tem muita gente orando por um avivamento muito grande, que será essa igreja em Filadélfia, vai marcar uma era, vai marcar-se uma época. Não assim, nós aqui tivemos uma experiência há tantos anos atrás, o outro lá em Ribeirão teve outra experiência, outro em outro lugar teve experiência. Tá? Não, uma coisa assim que vai ser um período de reavivamento, um período de amor fraternal, um período que vai marcar realmente uma época. Se você pegar a carta vamos lá no capítulo 3 de Apocalipse, a carta a Filadélfia, fala assim no versículo 2: ó, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tem poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? E no versículo 10 fala: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, venho sem demora. Então, a igreja em Filadélfia, nesse período, é a igreja que será arrebatada. Ela não vai passar por essa grande tribulação que vai vir sobre a terra, tá? Então, quando nós chegarmos à próxima reunião, semana que vem, nós vamos falar Mateus 24, né, do arrebatamento. Quando chegar a época do arrebatamento, a minha impressão, tá bom, é que Filadélfia será arrebatada, tá? Que está vivendo no Espírito, está preparada, está reavivada, está pregando o Evangelho, está cuidando das pessoas. Diferente do que se faz Sardes hoje, que você vê nessas grandes denominações, ah, você vê uma frieza muito grande, um ritualismo muito grande, muitos grandes grupos voltando para o Velho Testamento com roupas, colocando arca, colocando chofar, é, 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 muitas sendo administrada
por pessoas que só pensam no dinheiro, tá? Que a ênfase é na prosperidade, a ênfase... Eu sinto que nós vamos chegar num tempo, tá? Que vai ser tão marcado que essas coisas não terão importância. Quem faz isso vai prestar conta perante Deus, mas a grande maioria da Irmandade vai estar vivendo o amor fraternal, vai estar pregando o Evangelho, vai estar fluindo o rio de água viva, vai ser uma verdadeira pérola para o Senhor. E Laodiceia? Laodiceia é a igreja que ficará. Se você for ler a carta em Laodiceia, fala assim, ó, 15, nós estamos no capítulo 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, ó Laodiceia, que nem és frio e nem quente. Quem deras foste frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É tipo assim, aquela mornidão vai ficar. Então, é o período de Laodiceia. Laodiceia quer dizer orgulho, tá? Esse orgulho que ele fala aqui, ó, 17. Você está falando que é rico, abastado, que não precisa de coisa nenhuma. Quantos não estão falando isso, né? Nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, tá bom? E o 20 fala: eis que estou à porta e bato. Então, Laodiceia é a igreja que Cristo está fora. Ele está batendo, entendeu? Filadélfia é a igreja que Cristo está dentro, está vivendo o aqui e o agora, de acordo com a vontade do Senhor. Mas Laodiceia não. É uma igreja que Filadélfia vai ser livrada da grande tribulação, mas Laodiceia eu sinto que vai passar pela grande tribulação e muitos vão se arrepender. A maneira de ser vencedor lá vai ser voltando às raízes, voltando a buscar o Senhor, porque até aqui o Senhor está presente, mas depois ali, quem for de Laodiceia vai depender da misericórdia das pessoas. Né? Que vem nós vamos falar do bode, dos cabritos, vai depender da misericórdia das ovelhas, né? Para poder passar esse período. E aí o Senhor volta para começar um reino milenar. Ô, Lucas, faltou um slide lá no final. Eu acabei voltando aí, volta lá no último slide. Aqui. Olha, essa é uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, tá bom? O IBGE, desde 1940, ele faz uma pesquisa das igrejas no Brasil, do número de cristãos no Brasil. Então, em 1940, o catolicismo era 95% do número de cristãos, enquanto que os evangélicos era 2,7%. Se você pegar aí 1970, entre 70 e 80, foi a época que eu me converti, alguns aí também, era 5, 6% do número de cristão era evangélico, ok? Agora, se você pegar agora 2020 e pouco aí, depois de 2020, o número já é 49, 50% para 31, 32%, vai, se a gente arredondar, 31,8%. Só que a projeção que o IBGE faz para 2036, o que é? É que vai haver um ponto de fechar aqui, de igualar. Então, lá para 2036, se o senhor não voltar antes, o número de cristão brasileiro, católico e evangélico, serão a mesma quantidade. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu quero falar o seguinte: essa onda
que está crescendo de cristãos evangélicos no Brasil vai contagiar também até os católicos, que vão reagir para buscar mais o Senhor. Isso daí vai produzir no meu sentimento, tá bom? Esse marco, estou falando no Brasil, não posso falar do mundo que eu não sei, mas no Brasil, esse marco de igreja Filadélfia, tá bom? Filadélfia, para que o Senhor realmente venha e busque. E aqueles que é frio, sempre tiveram, desde o primeiro, né? Eles estão em todas as fases da igreja, que é morno, que não quer saber, irmão, aceitou o Senhor, mas leva na flauta, tá bom? Leva na flauta. Nós vamos ver na reunião seguinte que um será tomado e outro será deixado. Antigamente a gente achava que era um cristão e um incrédulo. Não, a parábola é para nós, é para a igreja. Nós vamos ver isso melhor na segunda-feira que vem. Amém? Esse é o meu sentimento, esse é o que eu tenho para falar hoje sobre esse período entre que está parado o relógio para Israel, ok? E nesse período tem esses período profético da igreja.